Olá, a gente dá início agora a uma série de vídeos relacionados à escatologia. Meu nome é Tiago, sou teólogo há 17 anos, fissurado por escatologia, Pentateuco, vidas e ensinos de Cristo, a cultura e a língua hebraica, e muitas outras coisas. Esse primeiro vídeo é um vídeo mais curto, mas eu separei alguns pontos importantes antes da gente entrar de fato na cronologia do livro de Apocalipse, que é a nossa base. Separei alguns pontos importantes que vai nos dar uma base, vai nos fundamentar ao longo desses estudos. Primeiramente, entender o que significa a escatologia, né? Uma subdivisão aí, né? Escatologia, estudo das últimas coisas, estudo do fim. Isso é muito importante. Outro ponto importante é entender a palavra Apocalipse, né, que é o nosso livro de base, né? O que significa Apocalipse? O hebraico significa Hit Galut. E o mais interessante, né, que dentro dessa única palavra Hit Galut, a gente tem várias raízes, várias subdivisões dessa mesma palavra. Costumo dizer que a língua hebraica ela tem um déficit, né, de quantidade de palavras relacionadas às outras línguas. Mas a riqueza de detalhes que há em uma única palavra é incomparável. Por exemplo, essa Hit Galut, que é Apocalipse em hebraico. Existem várias outras palavras que estão conectadas a ela. Uma delas, por exemplo, eu separei algumas aqui, Galut, que significa exílio, dispersão. Nós vamos ver ao longo de todo o estudo algumas delas. Goel é o remidor, é o parente remidor, está relacionado ao parente remidor. Eu já devo ter falado alguma coisa em algum vídeo ou outro. O parente remidor, que era esse Goel, ele tinha prioridade no resgate da terra. Quando uma determinada pessoa perdia a posse dessa terra, esse parente, ele tinha, ele era o Goel, né? Ele tinha prioridade no resgate desta terra. O engraçado e o interessante é que quando alguém adquiria uma terra, uma propriedade, ele recebia um documento selado com 7 selos. Para quem já estuda escatologia, já linkou aí com o livro de Apocalipse. E está tudo relacionado. Está tudo relacionado. Essas palavras, essas subdivisões estão totalmente conectadas e você vai entender ao longo dos estudos daqui para frente. Outra palavra importante, Galau, que significa revelação, que é o próprio livro de Apocalipse, né? Ele já começa falando que é a revelação de quem? De Cristo, do nosso Messias. Galil está relacionado a rodear, daí vem a palavra Galileia. Se a gente for resumir, baseado nessas palavras, né, que está conectada a uma única palavra, que é o Hit Galut, a gente pode dizer que é o resgate da Apocalipse, é o resgate da terra. É a volta para a terra, é a remissão, é o retorno dos exilados. Se a gente for estudar toda a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, existe uma conexão. Sempre o povo adquiria uma terra, mas por causa do pecado, perdia a terra. E esse parente remidor, né, resgatava essa terra, que é o nosso Deus, né, pela sua infinita misericórdia. Ele resgatava, entregava de volta às mãos do povo de Deus. E passava-se um tempo, eles pecavam de novo, se afastavam de Deus, eles perdiam a terra. E pela misericórdia de Deus, eles retornavam a essa terra. Então, desde Gênesis até Apocalipse, há essa conexão com a perda e o ganho da terra. Se a gente for resumir, como eu disse, né, através dessa única palavra, Hit Galut, que está relacionada a Apocalipse, a gente pode dizer que é a perda e o ganho da terra. É a volta para a terra. Nós estamos voltando, meus irmãos, para a nossa intimidade que havia em Gênesis, que havia no Éden. Está tudo relacionado. É a volta para a terra. Erramos, erramos, pecamos, pecamos, mas pela misericórdia de Deus nós estamos retornando para a nossa terra. E isso é muito importante antes da gente seguir de fato, como eu já disse, na cronologia do livro de Apocalipse. Senão o nosso estudo vai ficar totalmente desconectado com a palavra. Não adianta a gente ler o livro de Apocalipse somente. É um dos pontos que eu coloquei aqui. Existe uma forma de leitura do livro de Apocalipse. E a gente não pode lê-lo
sem levar em consideração os outros livros. Livro de Daniel, Zacarias, Jeremias, Ezequiel, Joel e tantos outros, como Gênesis, Êxodo, livro de Josué. Talvez você está se perguntando aí, esses livros, o que, que tem a ver? Ao longo dos nossos estudos, nós vamos ver que está totalmente conectado ao livro de Apocalipse e à escatologia. Outras coisas importantes que eu separei para a gente estudar escatologia, o livro de Apocalipse, que existem padrões de números e padrões de nomes. Por que 7? 7 trombetas, 7 silos. Por quê? Existe uma conexão. Existe uma conexão de nomes e números. Por exemplo, Moisés, Josué, José, todos eles tipificam a Cristo. E está tudo conectado ao livro de Apocalipse. Nós vamos ver ao longo dos nossos estudos que está tudo conectado. As pragas do Egito, a vida de Moisés está totalmente conectada àquilo que Cristo veio fazer e que virá fazer. A relação dos números, né, como eu já disse, está totalmente conectado. Por que 4? Por que 7? Se a gente for pegar o quarto, a quarta trombeta, por exemplo, o que foi ferido na quarta trombeta? O sol, a lua e as estrelas. Se a gente for pegar a menorá, a luz do meio, que é a quarta, que é a mais forte, ela está bem centralizada. Se a gente for conectar ao quarto dia da criação, o que foi criado no quarto dia da criação? O sol, a lua e as estrelas. Meus irmãos, está tudo conectado. Muitas das vezes a gente não tem esse discernimento para enxergar essas conexões. A gente só quer ler o livro de Apocalipse e entender. Esquece que existe uma forma de leitura, existe uma forma de estudo. Outro ponto importante é como lemos o livro de Apocalipse. Existe uma forma cronológica dos acontecimentos e existe uma forma parentética. É como se abrisse um parêntese para explicar determinado assunto. Muitas das vezes totalmente desconectado com um assunto anterior, mas que vai nos nortear ao longo de toda a leitura. A gente precisa entender que existe essa forma cronológica de acontecimentos e entre um ponto e outro abre-se um parêntese para explicar determinada situação. Muitas das vezes não está conectado com o assunto anterior, como eu já disse. Outro ponto importante que eu separei é que muitas das vezes a gente não dá valor a ao que a gente chama de escatologia. A gente só acha que é só o livro de Apocalipse. Toda a Bíblia, todos os assuntos dentro desse compêndio que é a Bíblia, 66 livros. No Novo Testamento, se a gente for pegar só no Novo Testamento, apenas 3 livros não falam de escatologia, não mencionam, que é Filemão, 1º e 2º João. Dentro dos assuntos relacionados à Bíblia, mais de 40% desses assuntos são relacionados à escatologia. E muitas das vezes a gente não dá valor a essas coisas. A gente não prioriza esses assuntos que são tão importantes. Tudo que Jesus fala praticamente está relacionado à escatologia. A maioria das suas parábolas está relacionado à escatologia. E muitas das vezes a gente passa desapercebido, a gente não entende, a gente lê e não faz essa conexão. Um dos pontos importantes também na nossa leitura é a gente fazer uma midrash, a gente chama de midrash, que é fazer a correlação de textos, né? Começamos a ler Apocalipse. Foi citado um profeta específico, vamos supor, Jeremias. A gente precisa ir lá em Jeremias, estudar o profeta, estudar a profecia, estudar o contexto, para a gente voltar novamente para Apocalipse e entender toda a situação que está ocorrendo ali. Se a gente não fizer essa correlação de textos, né, dentro do próprio texto, dentro do próprio livro de Apocalipse, a gente começou a ler um texto, citou alguma coisa, ficou uma dúvida, volta um capítulo anterior, volta uma sentença anterior. Citou o profeta, volta no profeta. A gente precisa fazer essa correlação de textos para que o nosso estudo fique rico e totalmente conectado à palavra de Deus.
Outro ponto importante é essa leitura, né, como eu já disse, ela precisa estar conectada. A gente não basta ler somente o livro de Apocalipse, a gente precisa ler todos os outros livros que estão diretamente conectados, que fazem nessa correlação direta, né? Alguns livros fazem uma correlação indireta, mas existem livros que falam de forma direta. Um dos livros mais importantes é Daniel. A gente precisa entender o livro de Daniel para entender, né, toda a trama, né, do livro de Apocalipse. Outro ponto importante, né, são essas conexões que existem entre os livros, né? Por exemplo, se a gente pegar o livro de Gênesis, a árvore da vida, ela está presente tanto em Gênesis quanto em Apocalipse. Existem segredos e a gente precisa entender, a gente precisa aprofundar. Outro ponto importante é entender que existem coisas claras, né? Eu costumo dizer que 1 mais 1 é igual a 2, pronto. Está claro. Há textos que são claros, que já se explicam, né? Se auto-explicam, né? Por exemplo, Apocalipse 1, deixa eu abrir aqui, Apocalipse 1, 19. Escreva as coisas que vistes e as que são, e as de depois dessas que irão acontecer. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. O texto já se explica, não tem que inventar. Como eu já disse, dentro do livro de Apocalipse existem coisas claras. É aquilo ali e pronto, não tem que inventar. Outras coisas, a gente precisa fazer essa correlação de textos. A gente precisa cavar um pouquinho mais fundo. Há textos que a gente vai ter que ir bem mais fundo, penetrar nas camadas mais profundas, entender um pouco do contexto, entender a língua e entender também que existem textos que abrem margem para diversas interpretações, né? A gente não consegue bater o martelo, é isso aqui, pronto. Não. A gente pode dar a nossa opinião. Eu penso que seja dessa forma. A gente tem que ser sincero em determinados assuntos, né? Porque o texto não está 100% claro para a gente hoje, mas em breve muitas coisas vão ser reveladas. Muitas coisas irão saltar para os nossos olhos, né? A própria palavra diz que nas últimas coisas, né, nos últimos tempos, o conhecimento se multiplicaria. Não somente na tecnologia, eu creio também que na Bíblia, na palavra de Deus, vai saltar dos nossos olhos. E a gente tem que ter esse discernimento ao ler o livro de Apocalipse, principalmente. Como eu já disse, né, existem conexões com números, nós vamos ver ao longo dos nossos estudos. Por que 7 trombetas? Porque está relacionado a diversos outros assuntos. Outro ponto importante, né, como eu já disse, são os personagens, são os nomes, né, Josué, José, o próprio Moisés. Eles representam a Cristo. Eles trazem essa revelação de quem é Cristo. E o próprio livro de Apocalipse, como eu já disse, né, isso se inicia falando que é a revelação de Jesus Cristo. Se a gente não entende a pessoa de Cristo, a gente não entende os ensinos dele, o tempo que ele percorreu aqui na Terra, seus ensinos, tudo que ele propagou, se a gente não entende, não tem isso firmado dentro da gente, né, dentro da nossa mente, o nosso estudo de escatologia, o nosso estudo de Apocalipse vai ficar totalmente vago. É necessário ter uma base sólida, principalmente relacionado à pessoa de Cristo, porque todo o assunto relacionado ao Apocalipse está em torno do nosso Messias, do nosso Salvador. Outro ponto importante, eu já encerro por aqui, é que existem linhas de interpretações. Eu chamo de escolas de interpretações, né? São os idealistas, futuristas, os preteristas e os historicistas. Nós vamos ver um pouquinho ao longo dos nossos vídeos explicando cada um deles, que existem formas de interpretar, né? A gente sabe que existem, como eu já disse, né? O texto é claro, não tem o que inventar dentro daquela sentença, daquela situação. O texto já se explica.
Entender que existem simbologias, isso tem que estar firmado. Existem coisas que são simbólicas e existem coisas que são reais, de fato, né, e a gente precisa separar essas coisas uma da outra. Eu já encerro por aqui, espero que você tenha gostado. É um pequeno vídeo, né, para a gente ter um norte ao longo dos próximos estudos. Eh, Se você gostou, deixa seu gostei aí e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.